Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão nos assistindo. Eu convido você para ficar 15 minutos aqui, na presença de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Vamos continuar meditando na carta aos Hebreus. Hoje nós vamos meditar no capítulo 12 de Hebreus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nos dá todo o entendimento da Tua palavra, Senhor. Reveste-nos, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, abre nossos ouvidos, todo o nosso entendimento, dá-nos clareza de expressão, Senhor, para que toda a Tua palavra, Senhor, possa entrar em nossos corações e nossa mente e modificar a nossa vida, Senhor, nos edificando a cada dia mais. Abençoa, Senhor, a todos que nos assistem, abençoa também, Senhor, a todos que nos ajudam nesse programa, Senhor. Que o Senhor Jesus esteja, Senhor, de uma forma muito especial, abençoando a vida de cada um. E fica agora conosco, Senhor, dirigindo este programa, em nome de Jesus. Amém. Vamos então hoje meditar um pouquinho no capítulo 12 da carta aos Hebreus. E o tema que Deus quer falar conosco neste dia é para aqueles que falam principalmente, por que eu? Por que tudo eu? Por que tudo acontece comigo? Por que tinha que ser comigo? Porque eu? Porque Deus se incomoda com você? Porque Deus se incomoda comigo? Vamos fazer a leitura da palavra aqui, versículo 1 do capítulo 12 diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Que maravilha! A gente pode ver, né? Hoje nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Jesus, quando nós falávamos no programa anterior a respeito de tantos homens do passado, tantos heróis da fé que tiveram fé, não alcançaram essa graça que nós alcançamos. Porque Jesus veio de uma maneira, com um propósito, porque se Jesus não viesse, nós estaríamos todos perdidos, todos condenados. Mas Jesus veio com o propósito de nos salvar, sabendo pelo que Ele ia passar. Tanto sofrimento, tanta dor, tanta humilhação, morte de cruz. Sabia também que Ele ia ressuscitar ao terceiro dia e que Ele, como vencedor, como Rei dos Reis, já teria nos possuído, nos comprado por um alto preço, um preço de sangue. Nós somos realmente propriedade de Jesus. Mas temos também o livre-arbítrio. A escolha é nossa. Escolher Jesus e ter vida eterna, ou não escolher Jesus, morrer, não viver, né? Então, nós verificamos que muitos andam embaraçados com as coisas deste mundo, né? Vimos tanto testemunho no passado, ainda existe muitos testemunhos, mas muitos continuam tentando para as coisas deste mundo, continua vivendo no pecado, não quer sair do pecado e não atenta para a vida espiritual. E a palavra é muito clara quando ela diz: atentai para as coisas do Espírito, porque elas são eternas. São coisas que não se veem, porque todas as coisas que você pode ver são passageiras. Ela vai acabar, vai passar. Mas as coisas espirituais jamais passarão. Tudo passará, menos a palavra de Deus. Então, nós devemos olhar para Jesus e aprender com Ele.
Nós devemos aqui, diz assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Existe uma passagem onde Pedro olhou para Jesus e veio caminhando sobre o mar. Mas por um momento ele tirou os olhos de Jesus. O que isso significa? Significa que pela fé nós andamos com os nossos olhos firmados em Jesus, que é o nosso alvo, e atingimos os propósitos. Mas quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a ver as dificuldades, as coisas ruins do mundo, os obstáculos que aparecem, e aí nós caímos. Mas se nós ficarmos firmados olhando para Jesus, não haverá embaraço para nós. Então deixemos todos os embaraços, todas as coisas do mundo e vamos seguir a Jesus. Versículos 5 ao 7. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Quero voltar, vou ler no 4. Ainda não resistes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando te for repreendido, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, e açoita a todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Qual é o pai que não corrige o filho? Mas aquele que não é tido como filho, aquele que não é amado, também não é corrigido, porque não importa o que vai acontecer com ele. Mas o pai que ama o filho, ele se importa sim. Ele quer que o filho seja um vencedor. E por isso o que ele faz? Ele corrige os filhos. Então, muitas vezes nós ficamos revoltados com certas coisas, porque nós não temos nenhum entendimento. Porque em consequência dos nossos erros, em consequência dos nossos pecados, nós colhemos também coisas ruins. Mas Deus Todo-Poderoso quer nos livrar, quer nos salvar. Então Deus chama a nossa atenção. Por isso a palavra diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Porque se nós estamos fazendo coisas erradas, nós temos que pagar pelo erro nosso. Assim como a sociedade. Um cidadão anda errado, transgride a lei, ele vai ser processado, ele vai ser penalizado. Por quê? Com a esperança de que ele não faça mais, que ele corrija. Mas Deus faz muito mais que isso. Deus nos perdoa, Deus nos restaura, Deus nos coloca numa condição diferente de filhos amados, para que possamos nos arrepender de tudo aquilo errado que estamos fazendo, buscar o caminho certo. Ser disciplinado por Deus é uma coisa maravilhosa, porque a palavra também diz que Ele mesmo feriu e Ele mesmo curou. Da mesma forma que Deus nos corrige e a gente sofre naquele momento com a correção de Deus, em seguida vem o bálsamo da cura, o bálsamo do refrigério para aqueles que aceitam os corretivos de Deus, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, para aquele que busca endireitar os seus caminhos. É isso que nós temos que pensar. O que a gente tem feito? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu? Porque você procurou, porque você fez. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso quer livrá-lo. Devemos então olhar para quem? Para Jesus e repreender tudo que é mal
e reter e aprender tudo que é bem, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, lembrando sempre que o seu sofrimento foi por nós, para a nossa salvação. Versículo 8 a 10 diz assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam, e nós respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aquele que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Todo filho que não foi educado, toda pessoa que não teve família, que não teve pai, não teve mãe, não teve educação, sofre muito na vida. Porque ele não teve nenhum corretivo, ele não foi disciplinado. Então ele sofre muito na vida. Já aquele que o pai foi dedicado, ensinou, cuidou e protegeu, ele já não teve tanto sofrimento e ele já sabe agora andar pelos seus próprios pés, fazer as coisas corretas. Ora, Deus está nos preparando para algo muito superior a essa vida aqui. Um pai muitas vezes tem um propósito de educar um filho para ser um médico, um engenheiro, uma professora, sei lá, qualquer profissão. Aí, de repente, ele acha que a realização dele está em ver aquele filho formado. Ele não mede esforço para pagar a faculdade, para pagar uma república, ele faz isso. Mas Deus, os planos de Deus na nossa vida são grandes demais. Deus não está preocupado com a nossa vida terrena, porque aqui nós estamos de passagem. Ele está preocupado em ver como nós nos comportamos aqui e nos livramos de todo embaraço e de todo pecado, porque o plano que Ele tem para nós é um plano maravilhoso, um plano de bênção, um plano de paz, para que a gente tenha o final que a gente almeja. Ele quer que a gente vá morar com Ele no céu. Que coisa maravilhosa, né? E aí agora o versículo 11 diz também o seguinte: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça. Nos que tem sido exercitado. Então, esses frutos de justiça é o resultado daquela correção que no momento em que ela ocorria não parecia ser bom, muito desagradável, motivo de tristeza. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o manco não se desvie inteiramente, mas antes ele seja curado. Então, na verdade, ninguém gosta de ser corrigido, porque não há gozo numa correção. Pelo contrário, a tristeza. Mas depois a alegria vem, quando ele começa a receber os frutos. E quando ele chega e fala assim, como o filho fala para o pai: pai, muito obrigado por o senhor ter feito aquilo para mim. No momento eu achei ruim, mas como foi bom aquilo que o senhor fez. Tudo que Deus faz para nós é bom. Nós só recebemos bênçãos do céu. Nós só recebemos coisas boas de Deus. Deus não dá coisa ruim para ninguém. Então, é preciso que a gente se fortaleça e endireite os nossos pés cansados, as nossas pernas cansadas, que tenta se desviar muitas vezes andando por caminho errado, mas que Deus esteja nos corrigindo mesmo e esteja endireitando nossos passos, endireitando as nossas veredas, para que a gente possa chegar até a glória de Deus, amém? Então hoje eu quero orar para isso. Se alguém que nos escuta hoje está andando por caminhos errados, está vivendo no pecado, que mude de vida. Se está passando por alguma dificuldade, talvez seja uma resposta de Deus, talvez seja um cuidado de Deus na sua vida para te dar livramento. Que Deus o abençoe nesse dia. Senhor, meu Deus, olha agora, meu Deus, por cada um que nos ouve. Qualquer que seja a sua dificuldade, que esteja levando ele a se desviar, qualquer corretivo que ele precise ou que ele esteja recebendo, que ele entenda que é as tuas mãos que está sobre ele, Senhor.
e salva essa vida, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço, endireita as nossas veredas e não permita, Senhor, que os nossos pés se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que prossigamos sempre o alvo que é Jesus Cristo. Amém.